Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer aqui mais um vídeo para relatar um dos comentários que eu fiz no vídeo de emagrecimento, salão novo, projeto e tudo mais, que eu deveria ter comentado, não comentei. Tô vindo aqui falar sobre isso. E é um alerta, né, para pessoas que moram de aluguel como eu, igual eu comentei, eu vou mudar, mas eu queria deixar aqui um alerta e um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu até anotei aqui, deixa eu virar a folhinha de caderno para mim não esquecer. Por quê? Morar de aluguel não é fácil, quem mora sabe. E quem mora de aluguel a gente enfrenta bastante, a gente se pega em bastante situaçõezinhas que a gente fica um pouco limitado. E aí eu vim aqui hoje para fazer esse vídeo para dar um alerta para quem tá querendo sair da casa dos seus pais para poder ir direto para sua casa, né? Porque muitos adolescentes se encontram aí, às vezes não conseguindo mais morar com os pais, opiniões diferentes, né? Aí quer sair da casa do pai, ou às vezes a pessoa vai casar, quer sair, vai morar de aluguel, né? E também tem situações de pessoas que já se encontra e assim, enxerga como adulto e quer sair de casa, né? Quer ser independente. E você tá totalmente certo, você não tá errado, tá? E aí eu vim aqui deixar umas dicas pra vocês. Eu anotei aqui 15 dicas, mas eu vou fazer esse vídeo ficar um pouco curto, tá? Pra mim não ficar amolando vocês. Mas é que é muito importante relatar aqui, ainda mais se você já tá aqui justo pra isso, né? Procurando dica e entendimento para você que tá saindo de casa aí e se encontra perdido, né? Eu também me encontrei perdida assim que eu resolvi sair de casa e fui me encontrando e ainda estou me encontrando. E não é brincadeira sair de casa, né? É uma responsabilidade muito grande, mas de qualquer forma, se a sua vontade de sair, saia, porque você vai crescer, você vai evoluir, você vai aprender muita coisa, você vai se pegar em situações assim que você jamais imaginou que ia passar e vai ter que enfrentar todas elas e isso vai trazer muito amadurecimento para você. Mas a primeira coisa que eu vou te deixar aqui como dica e não é nada besta e muito importante mesmo que você grave é sempre preste atenção em contrato. Por que eu falo isso? Porque a minha experiência quando eu vim alugar uma casa foi de ler o contrato e já ir assinando empolgada porque eu queria sair da casa da minha mãe e eu acredito que existe várias pessoas aqui me assistindo, né, que também tá na mesma situação, ou já mora de aluguel e vai trocar de casa, ou mora com os pais e vai sair da casa dos pais para morar de aluguel. E muitas das vezes vocês pegam naquela empolgação de sair, de ser independente, que eu quero algo melhor para mim e tudo mais, e quando vê, não presta atenção no que realmente precisa prestar atenção. Por exemplo, o contrato, né? Você tem que sempre se certificar que o contrato esteja bom para ambas as partes. O contrato ele não pode estar 100% nem para o locatário e nem 100% nem para o locador. Os dois tem que estar em concordância. No momento que você lê o contrato e algumas coisas do contrato você não concorda, você pode sim estar mudando as cláusulas do contrato, tá bom? Tem muita gente que fala assim, não, esse é o contrato, você tem que assinar assim, ponto final. Não funciona assim, tá? O contrato ele tem que estar para ambas as partes, ok, tá bom? Boa, em concordância para ambas as partes. Então, se você tá aí, vai alugar uma casa ou vai comprar um imóvel, vai ler o contrato, se certifique que tá certinho para ambas as partes, ninguém pode sair no prejuízo, inclusive você, certo? E que se você quiser mudar alguma coisa em algum contrato, em cláusulas, você pode mudar, tá bom? Ou então, se o locador não te dá o direito de mudar e você não concordar, então é mais viável que você não bata contrato com essa pessoa, entendeu? Porque se ela já, antes de bater contrato, não tá querendo entrar em concordância com você, entrar num acordo para ambas as partes, provavelmente essa pessoa vai te dar problema, tá bom? 2. Sempre olhe se a casa tem água ou luz separada. Por quê? Porque se a casa tiver outras casas no local, vai dar muita briga isso.
Se tem pessoas me assistindo aqui que mora de aluguel e mora com outras pessoas, comenta aí se não dá briga. Dá um pau do caramba, pra não dizer outra coisa, né? Aqui eu não tenho esse problema, até porque o salão, a casa da frente onde eu moro, no terreno onde eu moro, são só 2 casas. A casa da frente é o meu salão, então automaticamente eu pago a do salão, né? E pago a da minha casa. Mas na empolgação de conseguir uma casa, eu não me certifiquei que a minha escolha mais viável seria a água separada para ambas as casas, né? Porque dá muita confusão isso e também porque você não tem noção do seu consumo de gasto, tá bom? Tanto água quanto energia tem que ser tudo separado, ok? Não divida água e luz com ninguém. Se você tiver que fazer isso, sai fora, tá? Que é BO na certa. Você vai ter muita dor de cabeça. Terceira, tá? Eu tô olhando aqui porque eu anotei tudo pra mim não esquecer, tá? Ó, terceira. Se a casa tem boa saída de ar. Por que isso é importante? Às vezes você tá se preparando aí pra sair e isso é uma coisa que nem vai passar pela sua cabeça. Você tá empolgado com tanta coisa, com comprar móvel, com guardar dinheiro, com achar uma casa boa, isso e aquilo. E às vezes a questão de entrada e saída da casa nem vai passar pela sua cabeça. Mas eu tô aqui para te dizer hoje que isso é fundamental e muito importante. Quando você for alugar uma casa ou comprar uma casa, se certifique que ela tem boa entrada de ar. Por quê? Quanto mais o ano vai passando, os dias vão se passando, mais calor vai ficando, não é verdade? Então você precisa ter uma casa bem arejada, certo? Certo? Se você tiver sinusite, problema com respiração, é ótimo uma casa arejada. Não tem como você ficar com uma casa que às vezes só tem 1, 2 janelas, né? Geralmente ninguém fala isso em vídeos de quando você vai alugar casa. Mas, gente, isso é fundamental. A casa que eu aluguei, ela só tem 2 janelas pro quintal. Não tem muita saída de ar. Então, eu tô falando isso por experiência própria. E o que eu tô falando é real. Então, sempre se certifique que a casa tem boa entrada de ar, tá bom? Quarta, verifique se a parte elétrica da casa está em boas condições. Isso é muito importante, porque você está se mudando, provavelmente seus móveis são todos novos, certo? E aí você vai ligar todos, já pensou? Começa a pegar fogo lá, dá um curto-circuito, começa a queimar suas coisas, você tem que se certificar que a instalação da casa é nova, tá bom? Se os interruptores tá tudo certo, se não tem fio pra lá, pra cá, é descascado, tá bom? Você tem que se certificar se os disjuntor estão totalmente certo, correto, colocado em cada lugar, tá bom? Na caixinha bonitinho. Isso é muito importante. Se os disjuntores são novos, não são disjuntor da época da minha avó, entendeu? Você tem que se certificar sobre isso, porque tudo isso vai afetar no seu convívio, no seu rendimento com a casa nova, tá bom? Quinto, verifique se o bairro que você está querendo procurar uma casa ou o bairro que você vai se mudar é um bairro bom de se morar. Se os vizinhos são pessoas de conduta boa, tá? Verifique sempre isso, sempre se o bairro é um bairro tranquilo ou se um bairro é um bairro que já tem assalto. Sempre se certifique da informação para o bairro que você está se mudando. Converse antes de fechar contrato, converse com o vizinho, pergunta como que é a situação lá em questão de barulho, de transporte, se já houve alguma coisa naquele local. Sempre se certifique, porque é a sua vida, né? Você tem que se assegurar próprio, né, para onde você está indo, porque mudar de uma casa para outra é algo muito importante. Se mudar da casa dos pais para uma casa é muito mais importante, entendeu? Porque você está saindo ali do seu local seguro, do seu local de convivência normal, que às vezes, muitas das vezes você já foi criado lá desde pequeno, né? E agora você está indo para um lugar novo. Então você tem que se certificar que você está indo para um local bom, com pessoas boas, tá? Vamos lá. 7.
se certifique que esse aluguel que você está assumindo ou essa compra da casa que você está assumindo não vai comprometer totalmente o seu salário. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, eu ganho 1.000, então vou alugar uma casa de 800. Gente, não faça isso, é loucura. Até porque, mas meu VR é R$ 500, então a compra do mercado eu já tenho fixa ali, eu não preciso me preocupar com isso. Água e luz para mim sozinho, talvez eu nem pague todo mês, pague uma taxinha ou outra, porque o meu consumo é pouco. E aí? Mesmo assim, pode acontecer diversas coisas. Pode acontecer, por exemplo, você precisar estudar, fazer um cursinho, então o seu salário não pode estar comprometido. Caso aconteça de você ficar doente, preciso comprar remédios caros. Lembrando, você está saindo da casa dos seus pais para ser independente. Então você precisa totalmente 100% suprir suas necessidades com o seu salário. Então você não pode comprometer todo ele. Não é verdade? Se certifique que você precisa ir em um evento, em um casamento, precisa gastar um pouco mais. Seu salário não pode estar comprometido, tá bom? Pode acontecer diversas coisas. Se certifique que alguma coisa na casa possa quebrar. E nesse contrato, você seja responsável por arrumar o que quebrou. Tá vendo a importância do contrato? E aí você não pode estar comprometido todo o seu salário somente no aluguel. Por mais que você tenha reserva, não pode comprometer o seu salário, tá bom? Vamos lá. 8. Tenha uma reserva pelo menos de 6 meses antes de sair da casa dos seus pais ou antes de sair de qualquer lugar. Porque, como eu disse antes, né? Pode acontecer imprevistos. Ainda mais se você tiver filho, cachorro, animal que traz gastos, né? Não tô falando mal deles não, tá? Porque eu também tenho, amo, maravilhoso, mas consome gastos e são situações imprevisíveis. Quem tem filho é imprevisível, quem tem animal, pet é imprevisível, certo? Até a gente mesmo, a nossa saúde é imprevisível. Então esteja sempre certificado de estar pelo menos com 6 meses de custo de vida, não estou falando só do aluguel, de custo de vida para você se manter se caso haja imprevistos, ok? Vamos lá, agora vamos para 10. 10. Tenha uma renda fixa e um caixa 2. No caso, uma renda extra, tá bom? Você vai estar ali, você vai ter aquele seu emprego, ou CLT, ou se você é autônomo, não importa. Você tem que ter uma renda fixa, que é aquilo que você pode contar todo mês, mas nunca fique só com a renda fixa. Sempre pegue um pouquinho dessa sua renda fixa, invista em algo, se você gosta de vender, por exemplo, o que for que você gosta de fazer. Pegue uma porcentagem, revenda algo, invista em algo para que te traga retorno para você poder fazer um caixa 2 para você. Não fique só com a reserva ali do seu trabalho, porque nada é garantido, né? Deus o livre, a gente é mandado embora alguma coisa. Eu sou autônoma, né? Não tem essa questão de eu ser mandada embora, né? Porque eu sou minha própria patroa, só se eu me mandar embora. Mas caso você tenha um patrão, a gente não sabe o dia de amanhã, por mais que você possa ficar em casa recebendo, né? Dinheiro acaba e imprevistos acontecem, como eu estou falando. Então, certifique-se de ter uma rendinha para você poder fazer um investimento, tá? Para assim você ter um caixa 2. É muito importante o que eu estou falando. 11. Se certifique de quem você está alugando a casa. Cara, isso eu acho que, fora o contrato como primeiro, eu acho que isso eu coloco como segundo lugar. Sempre se certifique de quem você está alugando a casa ou comprando essa casa. Qual é o histórico desse lugar? Qual é o histórico dessa casa, certo? Porque pode existir coisas escondidas de você que você não sabe quando você for alugar. É muito importante isso. Eu acredito muito em energias, então um conselho também que eu dou toda vez que você for se mudar de algum lugar ou comprar algo, ore,
unge, procura a presença de Deus, pergunta para Deus se é esse lugar que Ele quer para você, entendeu? E sempre se certifique o que aconteceu já naquele lugar, entendeu? Como que foi a conduta da dona daquele lugar, porque agora você está indo morar lá. Vamos supor que a dona ou o dono desse local não são pessoas boas, de boa índole, e já aprontou algumas coisinhas aí, né? E aí você pega, a pessoa vai embora, aluga essa casa para você assume a responsabilidade de morar naquele lugar, certo? E manter aquele lugar em ordem, até um dia você resolver sair e outra pessoa vir morar no lugar. Deus o livre, acontece de alguém querer cobrar alguma coisa desse dono e vir na sua casa e fazer barraco, alguma coisa do tipo. A pessoa está errada? A pessoa está errada. Mas você não passaria por isso se você procurasse saber a conduta do local, certo? Por isso essa dica é muito importante. Sempre se certifique de saber quem está sendo o seu locador, ok? E se for pela imobiliária, melhor ainda. Eu aconselho que você alugue sim com a imobiliária, para você resolver direto com a imobiliária, não ficar resolvendo nada com o proprietário. Mas caso a sua situação seja você fechar negócio com o proprietário porque não quer pagar a mais, né? Porque a imobiliária ela cobra um pouco a mais, né? Por esse trabalho, né? Por essa prestação de serviço. Caso você não queira se envolver com imobiliária e for se envolver com dono, que é uma coisa que eu não recomendo, mas se você escolher isso, sempre se certifique de quem é o dono. E de preferência que você não tenha vínculo nenhum com esse dono. Não seja amigo da sua mãe, amigo de fulano, amigo de ciclano, por quê? Outra dica importante, qualquer coisa que você fazer nesse estabelecimento, outras pessoas vão saber do que você está fazendo. Por exemplo, se você é uma pessoa casada, né? Casamento não é perfeito, todo mundo passa por adversidades. Você vai estar passando por alguma crise, algum momento, uma briga de casal, alguma coisa. Se o dono ficar sabendo e o dono for conhecido, automaticamente a vizinhança toda vai ficar sabendo. Isso não é bom. Até porque você se mudou para ter independência, para ser uma pessoa melhor, para crescer, evoluir. Então não é legal que ninguém tenha acesso à sua vida. A sua vida é algo seu, particular seu, e não diz respeito a ninguém, muito menos ao dono que você alugou a casa, ok? Vamos lá. 12, que eu já falei, né? Que é muito importante. Sempre ore a Deus. Sempre pergunte a Deus o que Ele quer de você, para onde Ele quer te levar, que lugares Ele quer te mostrar, que portas Ele quer abrir para você. Por que eu falo isso? Eu até me arrepio a falar isso, porque muitas das vezes a gente vai na emoção escolher as coisas. E eu não tô falando só de casa, não. Agora, esse vídeo é específico para isso, para pessoas que moram de aluguel, que quer sair da casa dos pais ou vai comprar o seu próprio local. Mas isso serve para tudo, seja para um relacionamento, seja para amizade e seja para compra de um imóvel ou um aluguel. Sempre pergunte para Deus se é da vontade dele, se a escolha que o seu coraçãozinho tá fazendo vai agradar a ele. Por que eu falo isso? Porque há imprevistos, a gente se pega em diversas situações, a gente vive muita coisa durante o nosso processo de vida e ninguém quer ficar batendo a cabeça, né? Então, às vezes, como você vai na emoção, às vezes você passa por todas essas dicas que eu dei, batido, não percebe nada, só entra na casa, quer ser feliz e as coisas não funcionam assim. Eu quero ser independente, agora ninguém mais manda em mim e as coisas não funcionam assim, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um pai que guia a gente, ama a gente e não quer nada de mal pra gente. Então a gente sempre tem que pedir orientação, porque às vezes esse local que você tá indo não é o local que Deus quer pra você e se você aguardar mais um pouquinho, ele vai abrir as portas e vai te direcionar pro lugar certo. Às vezes você adquirir algo, pegar algo com as suas próprias mãos, sem pedir direção de Deus, vai te trazer muito problema, muita dor de cabeça. Mas se ainda assim você tá aqui me assistindo, você teve dor de cabeça, você quebrou a cara, você não leu o contrato, ainda saiba que
Foi um processo, você evoluiu, você amadureceu, você pode se levantar e pode começar tudo do zero de novo, com essas dicas que eu tô te dando agora. Então não deixa passar nada batido, ok? Vamos lá. 13. Sempre vá atrás de informação quando você for alugar uma casa ou for comprar um imóvel. E agora eu estou falando de ir atrás de informação de pessoas que entendem sobre a parte imobiliária, tá? Advogados, pessoas que trabalham em imobiliária, que vai te instruir coisas boas, regras e leis para que você não seja passado para trás, tá bom? Como eu tinha falado de contrato, né? Sempre se certificar de tudo que está no contrato, o que você não concordar, você pedir para mudar. Se o dono não quiser mudar, já sai fora, porque você vai ter dor de cabeça com ele, certo? Porque todo acordo e todo contrato tem que estar bom para ambas as partes. E outra, não entre em local nenhum para morar sem contrato. E nem sem contrato reconhecido pelo cartório. Isso é muito importante, eu já estava esquecendo de falar. Se o dono fazer um contrato para você de boca, não aceite. Exija que ele passe esse papel em cartório, porque senão nem você e nem ele tem uma segurança, certo? Tanto para o locador, ele precisa fazer isso para ele ter uma segurança que quando você for sair da casa dele esteja tudo conforme está no contrato do começo ao fim e seja certinho todos os acordos que vocês colocaram na mesa, certo? E tanto para você, locatário, certo? Que esteja tudo cumprido certinho e que o locador cumpra tudo aquilo que ele colocou em contrato com você, ok? Vamos lá. 14. Quando você entrar em algum estabelecimento alugado, na hora que você entrar, exija colocar conta de água e luz no seu nome. Por quê? É um comprovante de residência e você precisa ter, porque você precisa comprovar que você mora nesse estabelecimento, certo? É uma prova de muita coisa, você pode usar muito isso. 2. Esteja sempre no seu nome, porque caso de atraso, de qualquer problema que tenha, você mesmo pode, ou pelo aplicativo ou no local, tá? Na Enel ou na Sabesp, e direto resolver. Se não estiver no teu nome, você não consegue resolver nada. Você precisa colocar assim que você entrar numa casa no teu nome, ok? Conta nenhuma pode ficar na conta do dono da casa, ok? Vamos lá. 15. Se certifique sobre se a casa já teve vazamento, se a casa tem umidade, tá? É igual eu falei, se certifique do histórico da onde você está indo morar. Se certifique do histórico do lugar que você está comprando ou alugando, para você não ter problema. Por exemplo, se a casa tiver muita umidade, no decorrer do tempo, se você fazer um contrato de 1 ano, por exemplo, né? Seus móveis vão mofar. A casa vai precisar de mais pintura do que o normal. Então você vai gastar com mão de obra. Se você souber pintar, maravilhoso. Mas se você não souber pintar, você vai gastar com pintor, com tinta, com lixamento, eu esqueci do negócio lá que tem que passar na parede, impermeabilizante, eu acho. Se eu tiver falado errado, vocês me corrigem aí. Mas é algo assim, para não passar a umidade para tinta, né? Então você vai gastar mais. Então se certifique sempre de todo o histórico da casa. Se a casa já teve vazamento, pode acontecer de ter novamente, entendeu? E aí as contas estando no seu nome, essa dívida fica para você. Entendeu? Então você sempre tem que se certificar disso. Há várias pessoas que alugam a casa, depois a casa começa a aparecer um monte de problema, aparece vazamento, aí a conta fica pro inquilino, né? Porque o dono não vai se responsabilizar por isso, e é por isso é muito importante o contrato.
Porque tudo que você tiver responsabilidade com a casa tem que estar escrito em contrato reconhecido pelo cartório, tá? E a mesma coisa o dono. Então, se o dono te entregou a casa certinho, tem que estar tudo lá e você depois entregar a casa certinho para ele. Caso o dono não entregue a casa em perfeito estado, não tem como você assinar um contrato que o dono te entregou a casa em perfeito estado, entendeu? Porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Os donos não entregam a casa em perfeito estado, mas aí o inquilino vai lá e faz o quê? Assina o contrato rapidinho, correndo, porque quer viver a vida, né? Quero viver minha vida em paz, só eu, agora nenhuma família me enche o saco, ninguém me enche o saco, e não se certifica que daqui 6, 1 ano vai ter problema. Ok? Então sempre fique esperto com o contrato, sempre fique esperto. Eu vou falar aqui milhões de vezes. Aonde for, o que for, seja comprar, seja alugar, seja consumir alguma coisa, o que for que você for adquirir, não assine contrato sem ler, ok? Eu quis fazer essas 15 pautas aí para poder contar um pouco da minha experiência e o que eu adquiri de experiência após entrar numa casa alugada, né? Essas dicas que eu tô dando foi coisas que antes de alugar uma casa eu não fazia ideia, né? Não pensei nisso, pensei em outras coisas, mas não pensei nisso. E aí eu tô deixando aqui essa dica pra você que tá pensando em sair de casa. Sai assim, é igual eu falei, sai assim porque você vai amadurecer, você vai aprender bastante coisa, você vai se pegar em situações que você jamais imaginou que ia passar, mas você vai passar pra você evoluir, pra você aprender, certo? E pra você ser uma pessoa melhor, né? Porque cada dia que a gente evolui, a gente aprende e é uma pessoa melhor. Lembrando também, se você for alugar uma casa para comércio, foi uma das coisas que eu fiz também. Se certifique sempre, 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 sempre de tudo que você vai precisar para você não bater a cabeça. E principalmente se a parte elétrica é nova. Não se esqueça, viu? Bom, meninas ou meninos, ou para quem esteja assistindo esse vídeo, eu espero ter sido o mais clara possível. Eu espero ter trazido aí coisas que realmente você vai usar no dia a dia. Eu espero ter te ajudado com essa minha experiência, tá bom? Se eu te ajudei, coloca aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal, ativa aquele sininho lá para toda vez que eu fazer um vídeo chegar até você, tá bom? Para você me ajudar e eu te passar informações, tá bom? Eu espero que você esteja muito bem. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!